Oi, eu sou o Felipe. Você sabia que o Leonardo DiCaprio cortou a mão de verdade em Django Livre? E que toda essa cena com ele esfregando sangue na cara da Kerry Washington foi nojentamente real? E você sabia que durante as gravações de Blade Trinity, Wesley Snipes estava com tanta raiva do diretor que decidiu não abrir os olhos em uma cena de propósito, causando um gasto desnecessário com CGI para refazer os olhos dele? Mas você com certeza sabia que o Heath Ledger improvisou a cena da explosão do hospital, deixando Christopher Nolan e toda a equipe apavorados. Agora, o que eu aposto que você não sabia é que esses fatos sobre filmes que a gente vê todo dia pela internet não são verdade. Um é uma meia-verdade, um é um erro de interpretação e o outro é só uma mentira mesmo. Então vamos começar com o mais fácil, que é a meia-verdade. Deixa eu te contar o que sabemos de fato sobre o dia que o Leonardo DiCaprio cortou a mão no set de Quentin Tarantino. Tá, vamos recapitular brevemente. Django, com um D mudo, é um ex-escravizado que se une ao caçador de recompensas e dentista nas horas vagas, King Schultz, para resgatar a sua amada Broomhilda. A mulher está sob a custódia do vilão incestuoso de dentes podres, Calvin Candie, interpretado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio. A negociação para recomprar a Broomhilda tá quase dando certo, mas Calvin desconfia. E bem na hora que ele vai demonstrar toda a sua raiva pela possibilidade de estar sendo passado para trás, ele dá um tapão na mesa. O que o próprio Leonardo DiCaprio não tinha planejado era o fato de que a pancada quebraria um copo e o vidro abriria um corte enorme na sua mão. E pronto, aqui se encerra a verdade, o que a gente consegue verificar. Porque vira e mexe, essa curiosidade aparece com gente dizendo que o DiCaprio seguiu a cena como se nada tivesse acontecido e que chegou a passar sangue de verdade no rosto da atriz Kerry Washington, e é isso que a gente vê no filme. Mas você não precisa refletir muito para chegar à conclusão de que isso não é verdade. Eu sei que o seu Madruga já tinha nos avisado quando disse "atores vemos, costumes não sabemos", mas ainda assim, a seriedade num set de filmagem, a contaminação por troca de fluidos num filme desse porte ia dar uma merda que não vale a pena arriscar. Tá, mas como é que começa essa história? Apesar de ter chegado aqui no Brasil só em 2013, o filme estreou em 11 de dezembro de 2012, com o lançamento comercial a partir do Natal desse ano. Antes mesmo do filme ser visto por qualquer público, em 3 de dezembro de 2012, a Variety publicou uma matéria onde comenta esse caso bizarro do DiCaprio cortando a mão. Possivelmente o registro mais antigo dessa notícia. Lá, a produtora Stacey Share diz que DiCaprio cortou a mão e seguiu com a cena sem sair do personagem. Provavelmente foi já aqui que a história surgiu e começou a circular, e aparentemente é verdade mesmo. Eu não tô dizendo que ele não continuou atuando depois de cortar a mão. Até porque o próprio DiCaprio confirma isso, dizendo que decidiu seguir com a cena e que quando finalmente encerrou, recebeu aplausos de toda a equipe. That was the fun part, is watching their reactions. Honestly, because boom, it happened, and then I opened my hand, and then blood starts pouring everywhere, and I saw Jamie go, yeah, like this, and Quentin like had his and goes. Mas como quem conta aumenta um ponto, ela foi ganhando cada vez mais camadas. O fato dele ter continuado o seu monólogo não significa que esse monólogo entrou pro corte final. E como é que a gente sabe disso? Porque a Kerry Washington, que interpreta a Broomhilda, falou sobre isso no talk show da Drew Barrymore. Lá ela comentou sobre os bastidores de várias cenas marcantes da carreira dela e, claro, era impossível não falar sobre o clássico instantâneo de Tarantino. E ela esclarece que toda a cena depois do corte foi refilmada 2 vezes, uma com sangue e uma sem sangue, porque o diretor não tinha certeza se ia usar o acidente no corte final. E então explica que a cena seguinte do Calvin Candie esfregando sangue na cara dela foi feita com sangue falso. There is a scene, people often ask me if this is true, and it is true. Leonardo DiCaprio, who's so brilliant in the film, actually smashed glass and had a bloody hand and did the scene, finished the scene with a bloody hand. And so in the scene, he goes to touch my face later, and Quentin wasn't sure if he wanted to use the take with the blood or not. So every moment after that moment in the movie, we shot twice. We would shoot completely bloody with him touching my face with fake blood, and then we had to take everything off and shoot it again totally clean, because he just wanted to have the option in the edit of blood or no blood. Faz parte do processo de montagem de um filme você ir pescando os melhores trechos das dezenas de vezes em que filmou a mesma cena. E foi basicamente isso que aconteceu. O DiCaprio continua um dos maiores atores da história, com uma técnica impecável que o permitiu não deixar o Calvin Candie sair, mesmo com a mão aberta e sangrando, mas não, o DiCaprio não fez
todo o resto da cena sangrando e esfregou sangue de verdade na cara de uma companheira de trabalho. É até meio absurdo imaginar isso. Não dá pra cravar quais partes exatamente são imediatamente após o ferimento, mas a porção de cortes seguintes deixa claro que quase tudo que vem depois já é outro momento das gravações, com o DiCaprio com a mão costurada. Poucos segundos depois, a Broomhilda é chamada e então rola a cena dele esfregando o sangue falso no rosto dela. E é possível ter uma ideia disso observando o formato da mancha de sangue na mão do DiCaprio. O corte de verdade sujou muito mais a mão dele, e principalmente os dedos anelar e mindinho, olha aí. A cena com sangue falso sujou mais a palma da mão, e esses dedos estão limpos. Improvisos costumam ser bem-vindos quando um filme está sendo feito, mas é importante lembrar que improviso é igual a risco, e geralmente o risco envolve milhões de dólares. O que explica a nossa próxima falsa curiosidade. Em O Cavaleiro das Trevas de 2008, um dos maiores vilões de todos os tempos, o Coringa, tem uma única missão durante o filme: provar que todo mundo tá a um fiozinho de enlouquecer. Imoralidade é só um teatro público. E uma das maneiras que ele encontra de provar o seu ponto na história é, alerta de spoiler, depois de matar a mulher que o advogado Harvey Dent mais amava e deixá-lo deformado pro resto da vida, ele ainda explode o hospital onde ele estava. E é aí que surge uma das cenas mais criativas dos filmes de super-herói. Vamos verificar o roteiro. Na página 110 temos o Coringa apertando o detonador no corredor do hospital. Tudo começa a explodir, o Coringa caminha tranquilamente enquanto os cidadãos de Gotham buscam se proteger da explosão, e o Coringa entra num ônibus escolar enquanto o prédio desaba ao fundo. Mas você deve lembrar bem que não foi assim que a cena se desenrolou no filme. Antes do prédio explodir, tem toda uma ceninha cômica do detonador falhando nas mãos do Coringa. Só que não, essa cena não foi improvisada. E o pior, a verdade é muito mais interessante do que o improviso. O atraso na explosão não foi só uma piada do ator, mas uma medida de segurança no set. Em 9 de dezembro de 2008 saiu o Blu-ray de O Cavaleiro das Trevas, onde você encontra o material extra Gotham Uncovered, Creation of a Scene, onde acompanhamos os bastidores do filme, incluindo a cena da explosão do hospital. Mas tem um trechinho upado aqui no YouTube que já é o suficiente, porque é ninguém menos que o próprio Christopher Nolan explicando como a cena foi feita. Chris and his guys, working very closely with the demolition team, they were able to come up with a scenario in which Heath could actually be walking out of the building. Because what Chris worked out is if we put in a little beat where the first set of explosions stops as if something's gone wrong and the Joker just takes a second to look around, surprised, like the audience is surprised. Then the major demolition comes in and he jumps straight into the school bus. In that way, he was able to come up with a practical scenario in which we could actually take a principal actor, walk him out of a building that's about to be destroyed, and literally drop the building to the ground. We rehearsed endlessly with Heath that morning. We walked him out, got him to do exactly what he was going to do, with Chris Corbell calling the explosions where they would take place. We rehearsed it, I think, about 12 times. I think we literally walked him out, videotaped the rehearsal, looked at it from all the different camera angles. And Heath was such a perfectionist and managed to be so precise in what he was doing, which was essential because this was obviously a one-take thing. And the angle I knew that we really needed, despite all the other cameras we set, we really needed that close shot on him walking out to work perfectly. He did it very, very precisely. I don't know how he resisted looking back. All the cork explosions and lightweight material that the special effects guy had blown behind him. I think he wound up with bits of cork in his hair at the end of it. So close he was to everything that was going off. Ou seja, não apenas não foi um improviso, como o Nolan elogia o Heath Ledger por ser tão metódico. Cada passo, cada movimento, cada posição, cada mínimo pedaço dessa cena foi milimetricamente programada, com vários e vários ensaios repetidos. Eles literalmente construíram toda a estrutura do hospital só para poder explodir. Não dava para fazer 2 takes e não tem caráter artístico que vale a pena arriscar uma cena tão cara. Então, o Coringa caminha enquanto a explosão começa e a suposta falha do detonador era a deixa para verificar que ele estava oficialmente numa distância segura para eles começarem a detonação de verdade. Como eu disse, os caras transformaram uma tecnicalidade de segurança em parte da história de um jeito tão bem feito que tem gente até hoje achando que foi improviso. Isso pra mim é genialidade. E por fim, vamos falar da minha curiosidade falsa favorita. Só que antes de a gente mergulhar nessa doideira,
Eu preciso fazer um disclaimer. Boa parte da pesquisa dessa história maluca do Wesley Snipes eu peguei de um vídeo do TikToker Some Little Videos. E foi justamente esse vídeo dele que me inspirou a querer fazer um vídeo só pra comentar essa e as outras curiosidades falsas que se espalham como verdade e ninguém liga. Então, vamos contextualizar porque esse daqui é uma bagunça de informação. Em Blade Trinity de 2004, os vampiros armam uma arapuca pro Blade. Eles filmam o vampiro que mata vampiro matando um humano familiar para incriminá-lo. Então, o FBI invade o covil e Whistler, o velho que criou e treinou o Blade, basicamente uma figura paterna, morre. E o nosso anti-herói acaba preso. Mas logo depois, ele é resgatado pelos Night Stalkers, Abigail e Hannibal King. Enquanto isso, os vampiros trazem de volta o Drácula, que no filme é chamado de Drake, para vencer as fraquezas da espécie. A equipe prepara o vírus Daystar para exterminá-los, mas precisa do sangue de Drake. No confronto final, Blade o atinge com o Daystar. O vírus se espalha e mata os vampiros. No corte oficial, o que foi pro cinema, o Drake usa suas últimas forças para copiar a aparência do Blade, o que levanta a pergunta: seria isso blackface? Mas enfim, o FBI leva o Blade falso ao necrotério, onde o corpo volta a ser o Drake, um artifício que dá cobertura para a fuga do Blade real. Mas como eu disse, é comum que a equipe grave várias versões e depois veja o que fica melhor na pós. E no final alternativo, que mais tarde seria a edição unrated, é o próprio Blade que acorda na mesa de autópsia e ataca os presentes. E é aqui, nessa cena curtíssima, que começa a treta dos olhos em CGI, porque o set de filmagem do Blade Trinity ficou famoso pelos relatos de atrito entre Wesley Snipes e o diretor e roteirista David S. Goyer. Em 2012, o ator coadjuvante Patton Oswalt descreveu um ambiente insanamente bizarro, dizendo que o Wesley Snipes às vezes se isolava, passava o tempo todo chapado de maconha, se recusava a falar com a equipe ao ponto de se comunicar apenas por post-its assinados From Blade e até teria tentado estrangular o diretor. Relato que o Wesley Snipes mais tarde desmentiria. Anos depois, o próprio Goyer chamou Blade Trinity de a pior experiência da sua carreira. Enquanto isso, o Wesley Snipes processou a New Line e o próprio Goyer em 2005 por questões contratuais e de controle criativo. Então, a versão que é repetida na internet diz que o Wesley Snipes, por toda essa sua treta com o diretor, se recusou a abrir os olhos na tal cena do necrotério e que a pós-produção precisou colar os olhos digitais. O que precisamos dar o braço a torcer. O mundo seria um lugar muito melhor se isso fosse verdade. Imagina o quão engraçada é a ideia do Wesley Snipes deitado no set, o diretor falando: Wesley, abre o olho, por favor. Sério, abre o olho, por favorzinho. É sério, cara, a gente tá com a diária apertada. Por favor, abre o olho. E ele assim: eu não vou abrir. Vai todo mundo tomar no cu, não vou abrir. Não quero saber, não vou abrir, eu sou o Wesley Snipes. Só que se você procurar a fonte dessa curiosidade, vai descobrir algo interessante. Sabe quem foi o primeiro a dizer que isso aconteceu? Ninguém, porque ninguém disse isso. O que acontece é que há muitos anos atrás, meu netinho, muito antes de Netflix, tinha um negócio chamado DVD. E os DVDs permitiam que você trocasse as faixas de áudio, lembra? Muitos estúdios e distribuidores se aproveitavam disso para, além de colocar as faixas de dublagem em vários idiomas, adicionavam uma faixa com o áudio original, porém com comentários da equipe. Diretor, roteirista, atores, etc. Aliás, essa é uma das minhas maiores tristezas com o streaming. Que saudade dos conteúdos extras virem direto com o filme. Enfim, na faixa de comentários do DVD, o diretor, David Goyer, afirma o seguinte: precisávamos que o Blade abrisse os olhos e no dia, o Wesley não abriu os olhos. E assim ele explica que a equipe resolveu o problema digitalmente. Aí alguém pegou isso, juntou com os problemas já conhecidos do set de filmagem e supôs, por conta própria, que isso aconteceu porque o Wesley Snipes estava de birra. Mas em nenhum momento ele disse isso. O que aconteceu com quase certeza foi que eles filmaram a cena do Blade no necrotério, depois filmaram o Blade acordando, matando todo mundo, mas esqueceram de filmar o meio, que era o Blade acordando. Tanto que nos comentários ele explica que a primeira opção era refilmar com o dublê do Wesley Snipes, mas não deu muito certo. Então decidiram apenas colocar o olho com CGI. Obviamente ficou horrível e no corte final acabou entrando outra cena. Então não, apesar de inúmeros relatos, até mesmo em outras produções, de que o Wesley Snipes é um cara complicadíssimo de trabalhar, não é verdade que ele gravou a cena de olhos fechados por birra, por mais engraçado que isso possa parecer. Assim como nos outros casos que eu citei, a verdade é um pouco mais simples. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!